Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje é sábado, dia 3 de outubro de 2020. Estamos aqui na cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco, iniciando mais um papo. E hoje vamos receber a escritora Cecita Rodrigues. Cecita Rodrigues, que está lançando o seu livro muito elogiado pela crítica nacional, Molhada até os Ossos. E nós vamos estar falando com ela, que vai estar conosco daqui a pouquinho, aqui dentro do nosso Instagram. Bom, a Cecita, escritora, foi aluna das oficinas do Raimundo Careiro, tem vários outros trabalhos também. E vai falar um pouquinho sobre feminismo, vai falar um pouquinho sobre seu livro e sobre a liberdade da mulher e esse manifesto em que ela se propôs a escrever. Eu estarei recebendo ela daqui a pouquinho. E quero informar a vocês que na próxima quarta-feira eu estarei falando com o Rafael Murió. Rafael Murió, artista plástico reconhecido internacionalmente, vai falar sobre arte, sobre o mercado de arte e sobre cores, sobre suas manifestações através das telas. Então, você que gosta de falar de arte, que gosta de entender como funciona o mercado da arte, um especialista na próxima quarta-feira, às 15 horas, aqui no Instagram. Estamos aguardando a chegada da Cecita. A Cecita vai estar conosco aqui e a gente vai conversar sobre isso. Também quero informar a vocês que nós estamos com a... Eita, minha camisa está torta. Nós estamos com a editora do Livro Pensador e a Galeria do Livro Pensador está em plena atividade, Todos vocês que querem adquirir nossos trabalhos, adquirir nossos livros, procurem a editora do Livro Pensador. A Galeria do Livro Pensador também está em plena atividade. Estamos produzindo sempre com nossos trabalhos, com quadros, pinturas, ilustrações, sempre tendo como tema a literatura mundial. Então visite nossas páginas, nossas redes sociais e prestigie o nosso trabalho. Estamos aguardando a entrada da querida Cecita, que ela vai estar conosco daqui a alguns minutos. Ela está preparadíssima e você vai adorar esse trabalho. Cecita Rodrigues acabou de chegar, minha gente. Vamos chamá-la para o ar. Essa mulher foi difícil, foi um trabalho árduo conseguir uma entrevista com ela, portanto, vamos aproveitar ao máximo. Acabamos de chegar. Olá! Oi, Cadu! Oi, Conceição! Finalmente, Pois é, finalmente deu certo o nosso pois encontro. é. Que bom. Tudo bem com você? Tudo jóia. E você, como está? Estou bem, graças a Deus, feliz por estar contigo aqui. Idem, idem. Certo, só um instante. Bom, Cecita, aqui eu estou em minha residência, então, às vezes, há movimentos e sons e coisas estranhas podem acontecer. Bom, eu vi um pouquinho do seu livro, andei dando uma olhada nas críticas, andei dando uma olhada no seu último trabalho, Molhada até os Ossos, que é o que você está trabalhando agora, que você lançou, mas eu queria que você me explicasse, uma das críticas diz que esse livro traz a imagem absoluta da mulher e a mulher tem o direito de ser indecente.
Eu entendo indecência como roubar, matar, tirar as coisas dos outros, enganar as pessoas. Esse indecente é isso ou é aquilo? Eita, bicho bom danado. Eu acho que indecente é isso, é aquilo, é tudo, né? E eu e você, a gente tem uma visão diferente do que vem a ser indecência. Indecência é essa política que a gente está vivendo, esse desrespeito à natureza, é um povo massacrado, é você trabalhar e ao final do mês você não ter como honrar aquilo que você precisa para sobreviver. Isso é indecência. Indecência é esse estado de calamidade moral e humano que a gente vive. Mas o corpo, a sexualidade, não vejo nada mais humano. E a mulher tem direito, se chamam de indecência, que seja indecência, não é? Mas a mulher tem direito, tanto quanto o homem, a trans, as pessoas dos seus amores homoafetivos, todos têm direito a essa indecência. Se colocam a palavra indecente, que a gente seja feliz na indecência. Eu sou muito feliz sendo indecente e não conseguiria viver de outra forma. Uma vida só que a gente tem para você viver de acordo com o que os outros querem é punk, né? A minha vida eu quero viver do jeito que eu acho correto, de acordo com a minha consciência. Né? Mas é um livro assim. Eu tenho uma amiga muito querida que é freira e comprou o livro sem saber muito bem do que se tratava e não consegui dela um retorno ainda do que ela achou. Para o estado de hipocrisia que a gente vive, mexe em algumas coisas que as pessoas não querem ouvir, nem saber, nem falar. Sobretudo os hipócritas. Sim. Eu estive falando outro dia com um bolsonarista, porque o nosso espaço aqui dá espaço a todo mundo. Claro. E ele disse que o principal problema do Brasil é a imoralidade. Você acha que eles estão se preocupando muito com o que os outros estão fazendo na cama, no hotel, ou com o que quais são as atividades sexuais, e menos com as políticas públicas necessárias? Ou realmente você tem alguma coisa que você concorda com isso? Claro que não, né? Você já disse que não. A imoralidade, como ele disse que o grande problema é a imoralidade, eu concordo com ele. A imoralidade política e a imoralidade de ter alguém que apoia ou acha bonito ou aplauda os seres que fazem parte desse contexto político. Isso é uma imoralidade, isso é uma vergonha para a humanidade. Você apoiar uma nojeira dessa, um governo de destruição, de morte, que nega todos os direitos humanos, os princípios que a gente tem de igualdade. Isso é imoralidade, isso é obscenidade. A arte não é jamais obscena, nem nunca será. Agora, lógico que tem as idades e a faixa etária que concerne cada tipo de arte. O meu livro, por exemplo, não é um livro ainda para minhas filhas, né? Mas daqui a um tempinho será. Tem a faixa etária das coisas também, né? Explica melhor sobre isso. Fale um pouquinho. Como você trabalha a cabeça de suas filhas com uma cabeça tão para frente, uma Simone Beauvoir moderna, ou talvez até mais. Como é que você trabalha a cabeça de suas filhas, seus filhos? Como seus filhos? Você tem filhos, homens? Eu tenho um filho, um rapaz, que tem 21 anos, tem uma moça de 13 anos e uma de 11. Eu acho que tem assuntos e tipo de palavras que para as crianças ainda não cabe. Sabe, por exemplo, teve toda aquela polêmica do rapaz que se apresentou no museu nu para interagir com as crianças. O meio que eu convivo e as pessoas que eu conheço, muito artista, muito escritor, todo mundo achou normal e de boas. Eu não achei. Eu acho que para a criança, as minhas já estão maiorzinhas, mas para as crianças menores eu não acho adequado. Eu acho que tem que haver uma preparação
de contexto, de maturidade para lidar com esse tipo de questionamento. Eu acho que criança tem que ser criança, tem que brincar. É lógico que a gente tem que promover a educação sexual. A menina tem que saber as partes do seu corpo, para que servem, como funcionam, que ninguém deve tocar ali, que aquilo ali é dela, é da criança, sabe? A educação sexual é muito importante na prevenção dessa loucura que a gente está vendo, de abuso a crianças e adolescentes. Mas eu acho importante que haja faixa etária para os filmes, para os livros e tal. Não é um livro que eu aconselharia para trabalhar com a educação infantil. É de um público adolescente para cima, sabe? Eu acho que tem que ter adequação de faixa etária. Mas não pode haver assunto proibido na arte. A adequação, sim, principalmente para a proteção das crianças que ainda não estão preparadas emocionalmente para não o tipo de assunto, mas como está sendo abordado. Para saber sobre sexualidade, reprodução, cuidados com seu corpo, isso aí eles têm de saber desde pequenininhos. Mas para abordar outras coisas, temas mais violentos, né? Eu acho que tem que aguardar um pouquinho para essa cabecinha estar preparada para isso sem pirar, porque às vezes a gente lida com isso e não consegue lidar bem. Eu acho que tem que haver uma preparação. Certo, eu concordo com você. O Nordeste do Brasil, e todo o Brasil, é um país ainda é muito machista. E eu fui criado dentro de uma família machista, fui criado como um macho, alfa e tal, e recebi todas aquelas informações que eu precisava ser o homem, sempre forte, sempre para frente, o sustentáculo do lar. E isso foi criando uma sociedade que até hoje está absolutamente ainda dominada principalmente o Nordeste. O Nordeste é machista pra caramba, né? Você não acha que a preparação dos homens sempre foi errada, sempre foi equivocada? Você trabalhou seu filho de uma outra maneira? Como é que foi isso? Me conta aí. Trabalhei de uma outra maneira, sim. Acho que esse equívoco, ao mesmo tempo em que faz do homem um algoz, faz dele também uma vítima. Se ele ouve a vida inteira que ele tem que ser o provedor, que a honra dele está baseada em ter uma mulher debaixo do cabresto dele, que honra se lava com sangue, que a mulher tem que estar submissa, e que se ele não segue esses padrões, ele é menos homem, ou menos gente, ou de alguma forma ele deve se sentir humilhado ou inferior por isso, o homem também é vítima dessa preparação machista, patriarcal. Eu vejo o homem também como vítima. E ao tempo em que ele procura se educar, se inteirar, a gente também, homens e mulheres, sabe? Eu acho que tem de haver essa união, mas a gente não pode negar que, historicamente, os homens é que construíram, né, toda essa história, pelo menos na maioria do tempo. Existe um certo momento da história que é matriarcal, mas então passa a ser patriarcal, e esse sistema patriarcal é um grande culpado, assim, dessa realidade que a gente vive, de guerras, de diferença social, desse homem branco, hétero, tendo que estar no topo, como você disse, sendo macho alfa e mandando em todo mundo. E eu acho que o homem sofre por isso também, sabe? É muito peso para o homem ter que ser isso tudo. E no momento que ele passa a pensar e ver as coisas de uma outra maneira, que a desconstrução de tudo isso que é milenar, eu acho que vai ajudando ele também a se libertar. Homem chora, homem tem sentimento, homem sofre por amor, homem tem dor de cotovelo, homem tem fragilidades. O homem também precisa de uma companheira ou um companheiro ou companheiros, né? Que tem agora um negócio de poliamor. Sim, sim. Somos todos humanos na nossa fragilidade. Ao mesmo tempo em que ele é o opressor, ele também é vítima, de alguma maneira, vítima de si. Falta educação para a gente e consciência. E quando você vê uma mulher defendendo ideias de homens, tem senhoras bem antigas que, às vezes eu converso com elas, gente aqui que eu encontro, que acha que lugar de mulher tem um lugar e homem tem outro. Quando você vê isso, isso te entristece,
Isso demonstra que elas foram vítimas também de uma situação em que foram obrigadas a entender, compreender como é isso. Como é que você vê isso vindo da boca de uma mulher? Ao mesmo tempo em que elas são vítimas, elas também são culpadas, porque existem mulheres do passado aí que foram à frente do seu tempo, né? Mas é um sistema todo construído. Hoje a gente tem bastante informação, acesso a quase todo tipo de conhecimento através da internet, mas eu acho que, principalmente para o pessoal mais antigo, é mais difícil essa desconstrução, né? E a gente não vê o trabalhador apoiando um governo que cada vez mais faz a retirada dos seus próprios direitos, assim como a gente vê a mulher que acompanha, de repente, um cara machista, um sistema patriarcal que está fazendo mal a ela mesma, como a gente vê os negros apoiando líderes que são racistas, né? Tem de tudo no mundo. Sim. Eu andei lendo também, andei vendo outro dia uma conversa, porque eu tenho que ouvir os dois lados para você poder formular a sua posição. Eu me parece que Claro. muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas com a vida comum e deixam de lado o que realmente importa. Eu vi eu vivo em tempos sombrios. Aquele que iria ainda não recebeu a notícia. E também tem um livro do Henry Miller, que é o Trópico do Câncer, que eu falei dele ontem. Eu estava pesquisando na sua live. E ele comenta em algum livro também que nós vamos chegar um dia em que o telefone vai interromper a nossa vida. E que nós vamos perder isso em 2034. Ele fala lá do telefone comum, né? Nós temos uma sociedade que é tecnológica, educada para isso, mas parece que está retornando ao passado e queimando livros. Não foi o caso dos livros do Paulo que foram queimados um dia desse. O negócio é mundial, não é só Bolsonaro, não. O negócio está pegando fogo no mundo todo. Nós ainda vamos receber notícias ruins, como o Bertold Brecht disse? A citação que você fez dele é a citação que Sônia Marques colocou no pós-fácil do meu livro. Eu acho que se a gente não se organizar agora, vamos reviver coisas terríveis. A gente está vivendo um neofascismo que está vindo aí com muita força, né? E eu tenho muito medo. Eu temo de verdade. Porque as coisas que a gente vinha dizendo, olha, isso pode acontecer se a extrema-direita chegar ao poder. Há quantos anos a gente vem dizendo isso e vem prevendo, né? Eu acho que não é nem questão de você ser negativo com relação ao futuro, é questão de ser realista. A gente está caminhando a passos largos para a nossa própria destruição. É inegável o que estão fazendo com a natureza, nessa questão cultural. Eu assisti o vídeo da senhorinha lá com o senhor queimando os livros de Paulo Coelho, de quem eu não conheço a obra, mas que cena assim terrível, triste, horrorosa, nossa. Lembrou muito, né, aquela cena nazista da queima dos livros em praça pública. E eu acho que não falta mais nada, sabe? Tá muito difícil. Inclusive, a gente deve temer pela gente, vice? Por quê? Porque se o negócio esquentar mesmo, somos sérios candidatos aí para fogueirinha. Nós vamos fazer aquela série, a série daquelas mulheres de vermelho que estavam. Conto de Aya, estamos caminhando para aí. Vocês estão ler o livro e tal? Não, não, não. Mas eu acho que a gente está caminhando para uma séria derrota humana. Se nada for feito, a gente vai para o beleléu. Estão acabando com tudo, principalmente, quando surgiu essa coisa do coronavírus, comecei a ver alguns documentários em vídeo dizendo que o corona é resultado da devastação da natureza, que é um tipo de vírus que existia não sei aonde, com
com o desmatamento, ele se espalhou. Vi um documentário sobre isso. Bom, essa não sei se é por aí. Precisaria ver mais coisas. Mas eu acho que depois dessa catástrofe que a gente está vivendo, sanitária, a gente vai viver piores com relação à questão da sustentabilidade que não existe. Eu acho que o caos que está por vir aí, se não for feita alguma coisa rapidamente, a gente vai acabar. Enquanto o planeta é possível, né? Que a humanidade. Tu acredita, Codô, que a humanidade possa ser extinta? Ou tu acha que os multimilionários vão morar na Lua e só a gente se fode por aqui? Não sei, mas eu acho que a gente se foca. De qualquer Né? maneira, a gente está por aqui. Mas, e você como escritora, como educadora, você tem uma pista do que a gente vai fazer? Rapaz, eu Para sou reverter. péssima, mas eu acho que principalmente lutar contra o fascismo que está fortíssimo aí, lutando contra isso e tirando o fascismo do poder, já é alguma coisa, porque são outros governos que se preocupam mais com a questão da sustentabilidade, da justiça social, dos direitos humanos. Eu não estou dizendo que nenhum governo é maravilhoso, não. Mas pelo contexto geral do que a gente tem visto, a extrema-direita tem um plano realmente de finalizar, principalmente quem for pobre. É um plano de destruição. Eu vejo assim, pode ser que eu esteja enganada e sou aberta a mudar de opinião. Eu vejo que a extrema-direita ou a direita ou esses governos desse tipo, eles têm realmente uma política de extermínio. Tudo pelo dinheiro. Inclusive, vão exterminar a si mesmo se acabar tudo, né? E a esquerda não é um governo totalmente justo, nem correto, nem bom, nem é o pós-apocalipse, o povo morando no céu e caminhando com os carneirinhos, não é isso não. Eu estou dizendo que a esquerda ainda deixa cair umas migalhas para o povo ter pelo menos o básico para sobreviver, ter um mínimo de dignidade e tentar alguma coisa melhor, caso queira. E os governos de extrema-direita são governos de extermínio. Eu vejo por aí. Aí o bolsonarista mais ferrenho vai dizer, e o auxílio emergencial? O auxílio emergencial, né, o que o governo não queria a princípio, foi forçado pelas forças de esquerda, vai ser, esse auxílio vai ser um grande aliado, quem sabe até para a reeleição do Bolsonaro, sabe? Vai virar a favor dele, inclusive ele está tendo uma aceitação muito boa por conta da população. Já vi várias reportagens de pessoas agradecendo a esse auxílio que mudou a vida delas, que foi assim que comprou sua barraquinha de cachorro-quente, graças a esse governo, ele vai reverter isso a favor dele, e é possível que a gente tenha mais um governo, desgoverno, de destruição. A gente está arriscado a isso. E Bom, ninguém está fazendo nada. Clodoaldo, ninguém está fazendo nada. Pelos 20 centavos, o gigante acordou. Com essa destruição toda, ninguém ainda foi para a rua, ninguém ainda protestou, ninguém ainda quebrou. Não teve nada. A gente não está fazendo nada. e olha as coligações para prefeitos no Brasil, né? É triste ver como a esquerda se aliou com... Bem, Recife, mulher que se esfrega nas margens e anda de caranguejo. E anda caranguejo. Você provavelmente seria por uma frase como essa. Como, Codô? Repete, por favor. Não entendi, deu uma cortadinha. Recife, mulher que se esfrega nos mangues e anda caranguejos. Você seria queimada, com certeza, por uma frase como essa. Mas mesmo que você não é queimada ainda, você ouve ao seu redor murmúrios sobre essa sua posição, esses seus posicionamentos? Não, não. Até porque eu tento, por saúde mental, me afastar desse pessoal que criticaria seriamente ou bateria seriamente de frente, né? Que pode ser um erro meu não ouvir o diverso ou quem não concorda comigo de frente. Mas são coisas assim tão básicas de liberdade, de humanidade, de expressão, que eu acho melhor não me cercar dessas pessoas.
Eu tenho muita gente bloqueada, tenho mais de 200 pessoas bloqueadas. E que são pessoas, inclusive, do trabalho, de convívio. É muito difícil. Né? Se eu vou ser queimada ou não, eu não sei. Mas eu não conseguiria viver de outra forma em que eu não pudesse ser eu mesma. Eu não conseguiria viver sem ser o que eu sou, sem dizer o que eu acho. Muitas vezes eu já não posso dizer, porque a gente vive contextos também de trabalhos sociais e tal, que a gente precisa ter um pouco de hipocrisia, de cara de pau, de baixar a cabeça, de engolir sapo. Tudo isso a gente já vive conosco. E na nossa arte, que é a maneira que a gente tem de sobrevivência, de extrapolar, de ver além, de voar, que é o nosso momento de exultação e de liberdade, talvez o único momento que a gente tenha esse acesso à liberdade. Se você for pensar no que os outros vão pensar, você não faz nada. Eu não quero viver assim, eu preferiria não viver. Sim, eu também sofri, eu tenho recebido às vezes algumas críticas por causa dos nus, por causa de algumas coisas que eu faço às vezes, algumas charges. Mas eu penso assim, se isso excita alguém, ou se isso tira alguém do caminho, uma imagem minha, essa pessoa tem problemas mentais, não é possível. Ela Beleza. não tem, se uma poesia sua tirar uma pessoa do caminho é porque realmente ela não está. Ela tem outros problemas que não é o seu livro, né? E nem meus quadros. Sim. Nem Concordo seus com. contos, nem suas charges. Assim, a arte não existir. Você quer ver violência, vai ver uma série, vai ver os filmes, todos eles são cercados de violência, tem assassino em série, tem de tudo. Tem videogame violento. Isso não quer dizer que as pessoas vão fazer. É até uma maneira, eu acho, de você colocar para fora a sua violência, a sua tristeza e tal, de uma outra maneira. É você canalizar. Sim, inclusive eu tenho alguns amigos e amigas que são bem conservadores, mas assistem o da Atena, assistem esses programas do Cardinô, por exemplo, né? Que são programas que eu já não vejo isso há mais de 10 anos, eu acho, 5 anos pelo menos. Nunca gostei e acho que isso melhorou minha vida. E a partir daí encontramos moralismos e outras coisas. A televisão, que era o grande meio de comunicação da nossa época, não sei, eu talvez seja bem mais jovem que eu, mas na minha época foi, acabou se diluindo para os meios sociais. Você vê qual é a sua principal mídia de divulgação hoje? Como é que você trabalha o seu lado profissional? Porque nós sabemos que tem um lado artístico, mas depois que o livro está pronto, acaba. O encanto você tem que começar a entender. Como é que você está fazendo? O que que você sugere para as pessoas que estão aí na luta com o livro, que é uma luta árdua? Tudo, eu não sei nem o que sugerir, porque se a arte já é difícil, a do escritor eu acho que é a mais árdua. Por mais que haja pesquisas dizendo que as pessoas leem ou leem tal, eu não vejo as pessoas lendo. Eu vejo pouca gente lendo. Eu vejo um sacrifício muito grande, eu, enquanto professora, de colocar o aluno para ler, de despertar nele a vontade e o prazer da leitura. Eu vejo poucos leitores. Eu sei que tem pesquisa aí, que não sei quantos gente lê. Tem aquela garotada que gosta de ler o Harry Potter, né? Minha menina mesmo gosta. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande de a gente ter um público leitor. Às vezes eu vejo as pessoas compram até os livros e depois você pergunta, aquele livro, não li, fica lá e é esquecido. Eu acho que falta na gente, no brasileiro, ainda uma cultura de leitura. Eu acho que a gente tem muito a crescer. E você falou, sim, quanto aos escritores, eu não sei o que a gente faz, eu não sei para que a gente escreve. Talvez a gente escreva ou exerça a arte para salvar nós mesmos, ou alguém de repente vai ler ali, vai sentir um estranhamento com sua realidade, serve para isso. Mas viver de arte ou ser escritor, para você ser reconhecido e viver disso, é como ganhar na loteria. Eu acho praticamente impossível. Eu não tenho grandes ambições, não, em ser muito lida,
Gostaria, adoraria. Adoraria, e se tivesse oportunidade para tanto, faria o que fosse possível. Mas não tenho grandes ilusões, não, sabe? Eu acho que pouca gente está lendo ainda. Também acho que isso é um dos fatores das pessoas não saberem votar, não saberem ser cidadãs, não saberem nem que são gente. O Com certeza. direito, o direito à literatura e o direito à arte precisa ser visto do mesmo jeito que é visto o direito ao alimento e à saúde, porque são os alimentos da alma. E as pessoas não estão tendo nenhum acesso para sobreviver corporalmente. Eu não sei, quando a gente vai publicando, vai aqui numa rede social, solta uma coisa, vai ali, né? As pessoas estão sem grana, a gente está vivendo uma crise. Quem é que vai deixar de comprar alguma coisa, uma carne, uma coisa para pro seu almoço ou para trazer para os seus filhos para comprar livro? Tá difícil. E ao invés de ter políticas que auxiliem nesse sentido, é mais fácil acocharem mais. Eu vi uma pesquisa outro dia, até foi o Ney Anderson, até estava divulgando isso, até eu Ah, eu, contei. Você vê aquela pesquisa dizendo que em Recife, ou no Brasil, está se lendo 40% das pessoas leem, algo assim. Aí depois eu contestei, porque eu acredito que se você entrar em 100 domicílios aqui no Recife, 100 casas, você vai encontrar uma biblioteca, ou vai encontrar um ou dois livros no máximo, não vai encontrar nada. E depois veio logo abaixo uma notícia de que a Livraria Cultura está pedindo falência. Então, é, é um contraste muito grande. Eu concordo com você. Basta entrar nas casas. Se eu entrar aqui na Vila do Reinado, onde eu moro, em toda a vila, eu vou encontrar a minha biblioteca que eu tenho, que é uma biblioteca média, e não vou encontrar mais ninguém com biblioteca, inclusive professores, inclusive educadores e etc. E aí eu vejo que realmente não se lê, não se lê. Eu não sei como que é no Recife, ali na sua região também é assim. é assim, é nessa média. E olhe que a gente vive e convive com outros escritores, meio acadêmico, artistas e tal. Isso aí é uma realidade à parte, né? Isso aí é uma realidade à parte do pessoal que lê, se interessa por arte e tal. Mas a população em geral acho que está precisando ler bem mais. Eu acho que estão lendo muito pouco. Eu acho que as políticas de acesso estão muito escassas. Eu não estou vendo grandes políticas nesse sentido, não. E, além do mais, não adianta você oferecer o livro ou o objeto de arte para pessoas que ainda não têm consciência da importância disso, que vão pegar o livro para escorar a porta. Ou então que vão olhar para um objeto de arte pensando que deveria ser como um desenho comercial. Para as pessoas valorizarem a arte, primeiro elas têm que ter consciência do que isso representa. Também não adianta ter uma política, por exemplo, nas escolas, que distribua livros literários sem ter um trabalho de conscientização e garantir de alguma maneira que aquele livro vai ser lido. Porque eu já vi muito livro, muita coisa boa em alguns lugares que eu cheguei sendo usados como escora. Livro jogado na calçada, livro na caçamba do lixo. Poxa, isso É, dói. a realidade da gente é essa. Tem uma grande pensadora dos nossos tempos que se chama Ivanilde Moraes de Guzmão. Trabalho com ela há muito tempo fazendo a revisão dos trabalhos dela. E ela escreveu uma obra muito interessante falando da animalização, sabe? Inclusive com um fundo marxiano sobre isso e tal. Mas eu acho que a gente está correndo seriamente o risco de virar bicho, Odoaldo. Tô vendo a hora a gente virar bicho. A galera só quer comer, vestir, comer aquilo que tem marca. Eu só quero comer se for McDonald's para se sentir incluído. Eu só quero o celular se for tal para se sentir incluído. Eu só quero a roupa com a etiqueta tal para se sentir incluído. E por aquilo ele entrega a sua vida, a sua força de trabalho,
não tem vida, mas está consumindo aquilo, está consumindo aquele tipo de música, está consumindo aquele tipo de bebida, está consumindo aquela comida plastificada, aquela falsa vida. A gente está sem consciência, eu vou dizer, viu? Se tivesse invasão zumbi, e dizem que zumbi gosta de se alimentar de cérebro, eles iam passar um bocado de fome. Imagino que sim. Imagino que sim. Bom, você trabalhou nas oficinas do Raimundo Careiro, trabalhou muito tempo com o Raimundo. Duas coisas que eu fico com o pé atrás, respeitando oficina, qualquer coisa, e escola de arte. Eu acredito muito no talento nato. Até onde uma oficina ajuda, até onde um trabalho com um cara talentoso como é o Raimundo te ajudou nessa sua vontade, até onde que te amarou, quando foi que você conseguiu ser você mesma, sem tentar copiar outra pessoa, esse caminho, como é que foi? Me conta um pouquinho. Na poesia, dentro da poesia não tem nada a ver com Carreiro. Carreiro não trabalha poesia. Mas na narrativa, eu cheguei lá, uma escritora ingênua. Eu escrevi meu primeiro romance, deixei ele todo prontinho em 1999, que foi o ano que nasceu meu primeiro filho, tem 21 anos. Estava com esse livro completo, um romance completo, chama-se Sertão. Pronto. E eu vi que eu era ali uma escritora ingênua. Eu vi que eu escrevia bem, que tinha algumas técnicas que eu tinha imbuído sem consciência, mas eu vi ali, dentro da oficina de Carreiro, um trabalho consciente do que são as técnicas, sabe? Que existe técnica para isso, que existe estudo para isso. Agora, lógico, sem ter o que você falou, que é o talento nato ou a predisposição ou a vocação em algum sentido, eu acho que não rola. Mas se você é daquela área e você for para uma oficina, nem que seja para você ouvir os outros tipos de texto que são diferentes do teu, outros tipos de perspectivas, de olhares e tal, eu acho que já vale a pena. Carreira é tampa de crush, né? Ali, assim, com relação à técnica de narrativa, eu já vi livros de autores ingleses, peruanos e tal, que são consagrados, que as técnicas e a forma de Carreiro ensinar narrativas eu achei mais abrangentes, mais importantes e massa. Carreiro é tampa, Carreiro sabe muito. E eu não perdi nada, sabe? Eu acho que eu só ganhei frequentando as oficinas e eu ainda tinha um olhar privilegiado ali, porque eu era assistente, então eu tinha acesso aos textos de todo mundo, trabalhava com ele nas antologias. A última antologia que a gente organizou foi ano passado. Então, para mim, foi privilégio. Agora, tem essa coisa que você diz e tem muita gente atrás mesmo com oficina. Mas oficina é mais no sentido de você fazer, de você estar lá para ouvir, mas de você fazer o seu à sua maneira. É como o grupo de AA, que o povo vai dizer sua experiência e o que ele está sentindo e ver as técnicas, o que existe. Você tem que ver o que existe. Se você vai aplicar ou não na sua narrativa, você escolhe. A sua última antologia foi o bordado dos alunos, né? Foi o bordado das sombras, não, estou com ele aqui, meu Deus. O bordado Foi dos Luiz Severa, Luiz Severa. Luiz Severa. Que eu tenho um livro chamado Bordado dos Alunos, ou algo assim, Luz Severa. Bordado das sombras. É o bordado das sombras. Eu devo ter aqui na minha biblioteca, inclusive falta pegar o autógrafo do Raimundo. Cecita, como é que nós estamos escrevendo? Você que trabalha diretamente com o texto, você que trabalha diretamente com pessoas que escrevem. Existe a qualidade da escrita, ela está em que nível hoje em Pernambuco ou no Brasil, naquilo que você consegue alcançar? Eu trabalho com todo tipo de revisão que você imaginar. Revisão de texto acadêmico, revisão de artigo, né, que é texto acadêmico e tal, e textos artísticos.
Nos textos artísticos, eu vejo o pessoal muito ansioso para publicar. Quer publicar de todo jeito. Às vezes eu tento dar um toque, ó, isso aqui, vamos ver mais, isso aqui da técnica. Você acha que é o momento? Mesmo que eu não faça a revisão e não ganhe dinheiro. Mas até deixei mais dessa mania. Mas eu vejo o pessoal muito apressado para publicar, para dizer que publicou, que sou autor, porque realmente só há um reconhecimento. Enquanto escritor, parece que depois que você publica é que você virou escritor. A gente tem que trabalhar sobre isso, vice Clodoaldo, falar sobre isso. Porque o escritor não é o que publicou, não é o que é visto, não é o que tem muitos leitores. Né? Tem muita coisa além que diz se você é um escritor ou não, de publicar o livro, mas para você ter esse status de escritor, você quer publicar de todo jeito. Eu vejo muita coisa boa, sabe, que merecia ser muito mais vista e que provavelmente não será, ou será se tiver muita sorte, porque não tem espaço para isso. E vejo muita coisa que poderia ser muito melhorada se a pessoa tivesse um pouco mais de paciência, de humildade, menos afobação. Eu acho que tem muita gente que publica afobado pelo calor do momento. É como ter um filho, né? Às vezes a gente quer ter um filho muito cedo. E aí acontece, não está preparado. Não, eu estou escrevendo desde 8 anos de idade. Meu primeiro romance eu escrevi com 10. Chamava-se Simples Ideais na Cana. Vou contar um pouquinho essa história para você entender como eu já estou com o Nordeste na minha cabeça desde 10 anos. Lá em Santa Catarina, eu lia João Cabral, e lia Ariano e lia Graciliano Ramos. Eu pensei que eu ia ser o grande escritor escrevendo aquele livro, Simples Ideais na Cana. Era uma história novelesca e tal. E hoje, eu estou quase chegando aos 50, eu comecei a republicar meus livros todos, que tenho quase 40, 50 livros prontos aí para refazer. Estou louca Então, para receber. eu também estou vendo que o que você fala é verdade. A pressa tem estragado textos, às vezes. Enfim, você tem razão. Vamos falar um pouquinho do Molhado até os Ossos, que é um livro que em alguma passagem você diz que Recife, minha mulher, que eu acordo molhado das águas do mar e do chão que treme a terra carnavalizada. Que bonito. Eu acho que, sabe, eu não tinha lido sua poesia ainda, mas isso aqui me deixou encantado. Como é que você consegue sintetizar em algumas linhas tanta coisa? É uma frase monstra, né, como se diz no linguajar. O que você tem, essa sua mulher, minha mulher, essa posse, a gente ouve muito do homem, né? Esta é a minha mulher. Não é minha esposa, nem minha amada, mas minha posse. Eu posso fazer com ela o que eu quiser. Não é assim essa mulher, né? A cidade do Recife ou a minha mulher, eu mulher? Não Não, entendi bem. Aqui está na A sua poesia. cidade? É. Ah, sim. Primeiro, Recife, eu já coloquei ele como sendo mulher, que seria para ser no masculino, né? Eu lembro que a primeira vez que eu publiquei, alguns amigos escritores entraram e disseram, ó, mas Recife é o Recife, não é masculino, não. Aí eu disse, olha, mas a Recife é minha e para mim ela é mulher. Para mim, Recife, ela é mulher, ela é feminina. É aquele mar com o sustento que oferece aos seus filhos, aos peixes, aos pescadores. Por mim, na língua portuguesa, mar seria feminino. Seria como é no francês, seria feminino. E eu não consigo ver Recife como uma cidade masculina ou no masculino. Para mim, Recife é mulher. Uma mulher rebelde, uma mulher libertária, sabe? É uma mãe com os peitos de fora e seus filhos. É a Recife do carnaval, do povão, de todo mundo junto, das classes sociais. Eu acho que não tem nada mais democrático do que o carnaval. Que ali tá o rico, tá o pobre, tá todo mundo debaixo do mesmo sol, sabe? E eu tenho um amor, eu sou do sertão, eu sou nascida em Arco Verde. Meu primeiro livro foi Sertão. Eu acho que
Eu tenho muito essa coisa do árido, da solidão, da poeira e tal, mas Recife é minha mulher. Eu não sei que palavra seria para essa posse, se eu estaria sendo machista, eu sendo mulher, como é que é? Mas Recife é minha mulher. Ela é uma mulherona, com seu mar que é mulher também, com seus filhos para abraçar todos. Pena que às vezes a gente vê uma Recife tão suja, abandonada, com os lixos na rua, sabe? Não tendo o amor que merece. Porque Recife é muito cultural, é muita efervescência, Recife é muito artística, tem uma história política de libertação e de luta e de revolução muito linda. Eu sou doida por Recife. Recife, para mim, é mulher. Se outras pessoas acham que Recife é no masculino, que seja, mas ela, além de ser mulher, ainda é minha. É minha, mãe não lambe. Eu tenho esse encanto por Recife. Eu estou aqui há 20 anos já. Sempre fui encantado com a cidade. Eu acho que cada cidade tem seu cheiro. Eu sinto o cheiro das cidades onde eu vou. Eu sinto a característica das cidades. Eu acho que a cidade é viva. Elas são vivas. Elas têm vida própria, sabe? Elas têm características que são impressionantes, né? Eu estive em Caruaru durante um ano também, morando lá. Eu senti um outro tipo de cheiro, um outro tipo de cor. E sempre que eu vou para São Paulo, sempre que eu vou para Belo Horizonte, sempre que eu saio, eu consigo ver essa cidade. A Thaís Salles fala que você emerge de uma cidade de ateiros e de mulheres do dia, da noite, vírgula, sem carnaval. Agora há pouco você me disse que você gosta do Recife porque o carnaval é onde todo mundo está junto. E a Thaís escreve que essas mulheres que você escreve não têm carnaval. Como é que está essa contradição? O que você quer? Apesar do carnaval ser tão democrático, tem gente que até estando ali no carnaval, a mulher, quando ela chegar em casa, ela vai levar umas porradas boas do marido, ou porque alguém olhou para ela, ou porque ela fez algo que não devia. E esse carnaval também é metafórico, né? É o carnaval da vida. Tem um outro poema no livro que diz assim: então, amor, chegou o carnaval, terei horas solitárias, vazio e silêncio, vontade de olhar na cara e te atirar um sibilante palavrão. É a mulher também que no carnaval ela não pode sair. Como tive uma aluna que ela dizia: eita, professora, chegou o carnaval, meu marido vai sair para tomar cachaça, eu não posso sair, porque se eu sair eu apanho e eu vou ficar esses dias aqui todinho trancado. Mas, de maneira geral, o carnaval é a festa para todos. Mas, infelizmente, tem gente que não tem direito a esse carnaval. Thaís Salles é uma escritora porreta arretada, vice. Quando ela publicar, eu vou mandar o livro para tudo, você vai se apaixonar por ela. Com certeza. Indicação sua, eu acredito. Bom, também tem um outro lugar, uma outra crítica que diz que o seu livro castiga o rigor dos parceiros do atraso. Você castiga esses parceiros com suas palavras? Ou você... Eu não... Cortou um pouquinho. Repete, por favor. Há uma crítica sua do livro Molhado até os Ossos que diz que suas palavras, suas poesias castigam com rigor os parceiros do atraso. Você castiga essas pessoas? Essa é a intenção? Eu tô vendo aí o povo fascista tacando fogo nos livros, eu doida para tacar fogo neles, mas não posso. Olha. Vou terminar sendo presa. Mas eu tenho, assim, Clodoaldo, muita raiva, muito ódio, muito sentimento negativo, de raiva mesmo, de raiva de gente burra, de raiva de gente que não vê além, ou se não vê além, ou se é burra, mas deixa o outro viver. Adoraria castigar e adoraria que um hipócrita lesse isso aqui e ele ficasse vermelho e doesse nele. Adoraria dar umas boas cipuadas. Então vamos dar uma cipuada. Leia aí uma das mais abertas, das mais cativantes, lindas, e que vai fazer com que a terra trema sob os pés. Eita, homem. Olha, eu não sei se eu não tenho eu não sei essas mariolas todas, não. Mas tem um aqui que se chama Língua Culta. Opa! Né? E eu vou ler.
Olha só, língua puta. Me querem língua norma. Saí a academia, a cara, né? Vou recomeçar. Me querem língua norma, me mandam língua culta. Eu, que já não mando e nem tentei, só sei ser língua puta. Minha mãe já me mandava fechar as pernas. Meu pai me dizia: tens audiência para vagabunda. Me querem língua santa, só sei ser língua culta. Na escola, dobrei as saias para as pernas por de fora. Meus olhos sempre permaneceram abertos nas orações vadias. E sempre fui de conferir as coisas que me diziam, só para duvidar da formalidade. E preferi hesitações. Lambi todos quanto quis, de saliva doce e fina. Diziam-me, ao menos finja ser letra requintada, uma mulher normatizada, com regras e cultices. Mas a carne, gemendo querendo carne, mas a pele querendo pele, não cabe na língua santa, não entra na língua culta, não segue norma alguma quem já nasceu culta. Maravilhosa. Adorei. Obrigada, meu amor. Vou ler esse livro com muito cuidado. E Em com breve muito... chega o seu. Sim. Estou aqui esperando. Essa puta que você fala não é a prostituta que está se vendendo na Conselheiro Aguiar, que todo mundo passa, fala mal dela, depois volta e pega e leva para um hotel. Essa puta é quem? Essa puta é aquilo que dizem ser toda mulher que não faz o que o sistema patriarcal está mandando. A que não Sabe? pode... Inclusive pode ser a mulher que está lá na Conselheiro Aguiar rodando bolsinha também. Mas quando eu era criança, que minha mãe mandava deixar a saia maior, ou sentar feito menino, ou fechar as pernas. Ou quando alguém me dizia, olha, isso aí que tu faz é coisa de puta. Ou quando eu escrevo com palavrão, ou quando eu quero seguir o meu próprio destino, ou quando chega uma capa dessa para mim, que faz uma alusão ao órgão genital feminino, que foi uma artista maravilhosa, Fabiana Kemi, que fez a capa do meu livro, eu digo, é a cara do meu livro. Em todos esses momentos eu tô sendo puta. A palavra puta não me ofende. Nem a mulher, inclusive a mulher que vende o corpo dela para o seu sustento, desde que ela queira, se ela tem outras opções, mas ela decidiu que ela quer viver assim, que viva. A única puta que me ofende é aquela que é obrigada a se vender para sobreviver e sem querer fazer o que ela está fazendo. Essa puta me ofende. Todas as outras me honram e eu sou fã de todas elas, inclusive de mim, que quem quiser me chamar de puta para mim é um elogio. Tô amando. Cecita, eu tenho uma amiga chamada Bárbara, fez uma live comigo um dia desse, eu não sei se você chegou a assistir. Ela tirou, no final ela fez um striptease. Agora a próxima live com ela, acho que eu vou fazer ela com os seios de fora. Ela me disse, e eu sem camisa. Talvez para igualar um pouco, né? Você acha que isso vai repercutir bem? Ou nós vamos ser crucificados? A gente está bolando Você, isso. vocês vão ser crucificados, vocês vão ganhar a chuva de pedras. Quando eu vi que você ia ter a live com ela, eu achei ela uma personagem fantástica. Eu já tenho uma personagem com o nome dela. Que bom você tocar nisso. E adicionei ela no Face, ela me aceitou, sabe? Ela, aquela mulher é da minha extrema admiração. Ela nem sabe que ela tem uma fã ali infiltrada no meio dos clientes dela, que sou eu. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou dizer. Porque ela é de uma liberdade, não é de uma liberdade, é de uma transparência. Quantas Sim, mulheres não vendem os seus corpos, algumas até a gente sabe, que são universitárias, que fica ali com o boyzinho ou numa casa de massagem para ganhar o seu dinheiro e vai pagar uma faculdade super cara, às vezes nem precisaria disso. E
Isso aí ela faz por trás das câmeras, mas frente à sociedade ela é uma outra coisa. Ela é uma estudante, ela é uma cidadã ilibada, e Bárbara não. Ela é o que ela é. E ela é uma personagem incrível, me inspirou para um nome, né? Ela se chama Barbarella e eu tenho uma outra personagem que se chama Bárbara, já tinha. Esse nome é muito recorrente nas minhas personagens. Tinha uma outra personagem chamada Bárbara, que é uma senhora católica, bem, e também tem uma poesia com Santa Bárbara. Então, é um nome aí, Bárbara, que está na história da minha escrita há mais de 20 anos. Mas essa tua amiga, ela me pegou de jeito, viu? E ela parece que escreve também. De repente, ela coloca ali no meio, saí com fulaninho, ele não me pagou, mas a única coisa que eu queria era que, nesse calor, o cordão umbilical que me prende com esse mundo derretesse. Caraca! A mulher de uma inspiração lírica, de um eu lírico riquíssimo. Ali ela deve ter também as dores dela, os pesares dela. Eu vejo muita coisa também de solidão, de marginalização, do afastamento da família dela. Eu acho ela uma mulher incrível, fantástica, muito autêntica. Sou fã dela. Cecita, estamos com o tempo encerrando aqui. Daqui a pouco o Instagram corta. Eu queria te agradecer a todos que estiveram aí, Sandro, ao pessoal que esteve conosco, o Ney Anderson, essa gente toda, e dizer que você me honra muito estar dentro da minha casa. Quero te ver pessoalmente em breve. Tomara que a gente venha visitar o nosso ateliê aqui em São Lourenço. Estou de volta a São Lourenço. Muito obrigado mesmo. Valeu a pena esperar. Valeu a pena aguardar você. Você está linda, seu livro está lindo. E obrigada. a sua cidade também me encanta muito. Meu amor, muito obrigada, gratidão. A honra é toda minha. Você é um artista múltiplo. Eu adoraria ter poder e condições de lhe dar o reconhecimento que você merece. Eu fico de coração partido, vendo tanta gente maravilhosa, sem o espaço que deveria ter, sem o reconhecimento que deveria ter e sem o apoio que deveria ter. Eu sei que você tem, mas você merecia ter muito mais pelo artista múltiplo que você é. E isso me dói também, enquanto artista, enquanto cidadã. Obrigado, Cecita. Um beijo. Obrigada demais. Bom final de semana. Você também. Passou que eu nem vi. Tá bom. Minha gente, quarta-feira eu estarei com o Rafael Murió, artista plástico paulista, conversando sobre arte, sobre comércio de arte. Espero vocês lá. Obrigado a todos que estiveram conosco. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigada, pessoal. Cheiro para todo mundo.